Todas as semanas cá estamos nós, com mais um Cala-te Boca, e este é particularmente especial. Tu dizes sempre a mesma pois coisa. Pois digo, é verdade. Mas é verdade, é especial sim senhor, é especial sim senhor. E se calhar para não deixar aqui muito mistério, passamos a apresentar o nosso convidado. Ele é considerado um dos maiores galãs nacionais e talvez por isso tenha conseguido metade dos seus trabalhos em televisão. A outra metade foi porque namorava com a Iva Domingos. Rapidamente se fartou da vida do comum mortal e decidiu embarcar em aventuras de voluntariado, entre viagens ao Nepal, documentários no Alasca. Bom, só lhe falta abrir uma agência de turismo espiritual. Não é um homem de um só talento, mas sim de, bom, 1,5, metade pelo esforço que teve em lançar um álbum de música, Angelo, e uma coisa é certa, o não me faz feat com o homem que ele é em 2025, porque apesar de ter estado perto de subir aos céus, o único topo que atingiu foi o Spotify da própria mãe, que foi quem mais streamou a música dele. Exatamente. Ângelo Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Cala-te Boca. Obrigado, que ótima abordagem, concordo com absolutamente tudo o que vocês falaram. Maravilhoso. Ângelo, já não é a primeira vez que tu estás aqui? Não, há 6 anos estive aqui, estive à prova. 2018, 6 anos depois, voltamos a receber Ângelo Rodrigues. As perguntas que poderão estar aqui no... São diferentes, temos uma abordagem diferente. Exatamente, portanto, sem mais demoras, vamos até ao Cala-te Boca com o Ângelo Rodrigues. Até temos uma musiquinha nova, preparadinha para ti. Novo jingle. Olha, Ainda te lembras do antigo ou nem por isso? Se ouvir, vais-te lembrar. Vou-me lembrar. Shout-out ao Nuno Seixas, que fez esta música incrível. E, bom, já que agora falávamos sobre o teu, a tua primeira passagem pelo Cala-te Boca, eu não sei se tu... Bom, deves-te lembrar porque foste ver. Eu não fui ver, não. Eu só fui ver a data para perceber há quanto tempo é que eu ando nesta brincadeira. Então, olha lá. Tu começaste o Cala-te Boca em 2018 e disseste isto. Atriz com quem gostaria de fazer uma cena íntima, Simone de Oliveira. Ator com quem não gostaria de fazer uma cena íntima, Fernando Mendes. Pior beijo que desta ficção, Zé Fidalgo, porque as nossas cenas eram muito físicas e num dia beijámos e nesse dia ele tinha comido uma salada de coentros. Melhor beijo que desta ficção, Zé Fidalgo também, porque apesar do hálito eu senti borboletas na barriga. Beijo técnico ou beijo verdadeiro? Beijo verdadeiro. Foi isto que eu apontei. Boa. Então está feito, não é? Posso vir aqui a... Não, a verdade, há 6 anos já tinhas um sentido de humor apuradíssimo. Portanto, sim. Tu hoje não trouxeste assim perguntas já respostas, exato, respostas prontas para nós. Exato, ou seja, para quem não percebeu, o Ângelo chegou ao estúdio da Mega e pensou assim, bom, eu já fiz o meu trabalho de casa, portanto, antes que vocês vão a estas perguntas, eu já tenho aqui as respostas todas. Óbvio que a pessoa vai fazer o seu trabalho de casa porque não é uma questão técnica chamada não querer ser entalado e não querer que coisas sejam descontextualizadas e que depois apareçam títulos aí que não interessam a ninguém. Portanto, claro, faço o meu trabalho de casa, como por exemplo, para esta vez, fui ver há quantos anos é que tinha feito e também fui ver a atualização das regras que vos passo a dizer. Não sei se vocês já estão habituados a fazer este programa, mas agora temos 5 categorias em vez de 3. Uau! Queres ir para aqui? Em vez de um cala-te boca, podemos dar 2 calas de boca e as categorias são as seguintes. Põe aqui tu, Ana. Trabalho, fofoca, público, infiltrado e relações. Bem. Espera, calma que ainda não terminou. Isto é o segundo cala-te boca. Se a pessoa der o segundo cala-te boca, iniciamos umas speed questions, right? Meu Deus! Palmas para este menino. Este menino pode-nos vir substituir. Posso começar segunda-feira ou não? Podes, eu acho que podes. Porque 6 anos depois ele vem com a mesma postura, que é, eu venho aqui, eu já sei para que é que venho. Ele está preparado, mas ainda bem, é bom sinal. Olha, tu mantens as mesmas respostas a estas perguntas todas? Queres fazer uma cena íntima com Simone de Oliveira? Claro. Olha, isto está uma ótima manchete. Pela instituição que é Simone de Oliveira, quando a conheci, estive quase a trabalhar com ela num projeto para o qual a convidei, mas ela depois ficou doente. Não tive a oportunidade, mas adoraria que isso ficasse registado. Era uma maravilha. Eu também gostava muito. Eu acho que era um método bem imprevisível. Eu acho que nós podemos passar ao Cala-te Boca porque o Ângelo já explicou as regras. Exatamente. Portanto, sem mais demoras, Ângelo Rodrigues, podes carregar no botão. Vamos embora. Bora lá. Relações. E vamos começar com relações, neste caso, de trabalho. Tu és um homem de vários talentos. Para além de seres um dos maiores atores portugueses, tiveste também, como falámos há pouco, uma carreira na música com o teu álbum Angelo em 2012. A verdade é que tu não és o único a combinar estas duas artes, a música e a representação. E, portanto, nós selecionamos aqui 3 nomes que fazem as duas coisas.
Só que tu deves dizer qual destes três é que se devia ficar apenas por uma destas artes. David Carreira, Soraya Tavares ou Ivo Lucas? Então vamos lá. Quem é que eu conheço pessoalmente? Conheço o David, conheço a Soraya e conheço o Ivo. Portanto, três atores que conciliam as duas artes. Conheço a música do David, é dentro do pop convencional, que vai adaptando-se às novas tendências. O Ivo Lucas é uma cena mais acústica e a Soraya, pelo que eu já ouvi, uma coisa também mais pop R&B. Eu não me identifico tanto com o acústico do Ivo. Okay. E não é necessariamente, ele não tem que deixar de fazer uma coisa para fazer outra, porque eu acho que ele é ótimo no que faz, mas por favor, Ivo, para só uma semana. Vai já. Deixa a música, mantém-te na representação. Mas é só brincadeira. Sim, por favor, deixa a música. Politicamente correto. Não, e muito bem respondido. E começamos bem, não é? É verdade. Aliás, tu agora recentemente até disseste no podcast do Salvador Martinha que ainda estavas a pensar voltar à música um dia. Esta ideia mantém-se em cima da mesa ainda com o rap também? Mantém-se sempre, repara. Eu era um adolescente que com 13 anos, numa visita de estudo ao Norte Shopping, conhecia um álbum chamado Marshall Mathers LP do Eminem. A partir daí, e a partir de uma música específica chamada Kim, que era a música 16 desse álbum, eu fiquei impressionado com a capacidade que um artista tinha em transportar para palavras que fossem imagéticas, ou seja, a capacidade de haver um storytelling numa música. A partir daí, a sigla RAP, não é? Rhythm and Poetry, ficou na minha vida, porque eu sempre gostei de escrever e isso é um hábito que eu mantenho até agora. Eu posso mostrar-te o meu telemóvel, e até hoje tenho umas notas chamadas rimas, que eu acumulo lá rimas que eu vou escrevendo ou frases que eu acho inspiradoras ou que deem para algum jogo de sílabas, até hoje. Portanto, é só uma questão de disponibilidade mental e emocional que é preciso para uma coisa cá fora perceber o que é que vem daí depois e, portanto, estou só à espera do timing. Isso há um dia de surgir. Olha, fica aqui o shout-out não só a digamos, este estudo intensivo do Eminem e também para, quem sabe, possíveis estúdios. Exato, tu tens uma memória de elefante. Exato! Não, mas eu tenho factos que está a dar mau contacto, por isso é que eu estou a mexer aqui. Há coisas. Isto também é um conselho às pessoas que, quando querem contar alguma história, depois lembram-se de poucos dados e não conseguem portanto, contar bem uma história. Se é uma coisa importante nas nossas vidas, nós temos que a ter presente até para conseguirmos partilhá-la com outras pessoas, não é? Isso foi importante na minha biografia. Eu tenho que saber onde é que espacialmente isso aconteceu e o que é que eu sentia na altura. Montar uma imagem visual então da coisa. Uma que artistas é que ouves do hip-hop português? Hip-hop português, portanto, eu ouvia muito dentro do rap, agora mais de trap, não é? Antigamente tínhamos os clássicos Sam da Kid, Valete, Bossa C, Chulage, Mind the Gap, Dilema, por aí. Agora, os novos, gosto muito do Plutónio, gosto do Hollywood, gosto do Nine Miller. Estamos a fazer aí coisas muito boas. Mas raw, tu és raw, hip-hop raw. Não, sim, é o que eu gosto, é o que eu ouço todos os dias. Se tivesses que fazer um featuring agora com um destes artistas da nova geração do hip-hop, com quem é que tu gostavas que fosse? Eu acho que o Plutónio, o Dillaz, eu adoraria o Dillaz, eu gosto muito da música dele. E acho que o Dillaz e o Plutónio são os artistas de rap mais sólidos do panorama nacional, sem qualquer dúvida. Bom, isto até foi poético. Eu acho que sim, eu gostava muito, eu acho que vai acontecer. Aqui a minha previsão é que eventualmente, nem que seja para um formato, quem sabe, de ficção, de televisão. Olha, quem sabe, olha, é verdade. Fizeram-me lembrar uma outra coisa. Então. Por exemplo, participações com rappers. Por exemplo, eu já fiz ficção. Eu tinha 18 anos e fiz, antes de entrar nos Morangos, um programa chamado PICA, que queria dizer Plano de Intervenção em Canal Alternativo. Era na RTP2 e concorria com os Morangos. E na altura nós chamávamos algumas figuras para atuar connosco. Sim. Na altura foi o Sir Scratch, o Tequila. E lembro-me que num dos programas foi o Sam the Kid, que a história era eu e o Sam the Kid e um pato
um pato real, que carregava ébola. E então suspeitava-se que a ébola andava a infestar os estúdios. E então eu e o Sam da Kid andámos com um pato em busca dessa história. Pá, eu acho que ninguém sabe isto. Tipo, Ângelo Rodrigues e Sam da Kid e um pato. Podes crer. Parece o início de uma anedota, quase. Exato, isso é um sketch. Ângelo Rodrigues, Sam da Kid e um pato entram num bar. Sim. E o pato estava assim parecia que tinha tomado laxante nesse dia, portanto foi um dia muito agradável para toda a equipa. Estúdio. Ai, no estúdio de televisão. Complicado, muito complicado. Vamos avançar para a próxima pergunta. Ângelo, podes carregar no botão. Um toque sólido. Exato. Ai, senhor. Trabalho. Não estava Sim, senhor. perro. É porque é trabalho, demora mais tempo a chegar. Ângelo, estiveste agora no Brasil a gravar uma novela da Globo. Aliás, estás com um bronze inacreditável devido ao sol brasileiro. E é um remake de um grande clássico de 1988, a novela Vale Tudo. E algumas notícias destacam o galã português que contracena com a atriz Débora Bloch. Agora, Diz lá outra vez? Débora Bloch. Block. Ok, peço desculpa. O seu Bloch. Bloch. Como é que eles dizem Bloch? Não, ou Bloch, pronto. Débora É que pronúncia brasileira eu não me aventuro por aí, é melhor não. Já português é complicado de vez em quando. Agora nós queremos fazer a notícia ao contrário, basicamente. Qual é que é a musa brasileira com quem tu gostavas muito de contracenar assim também num par romântico, digamos? Boa. Para dar umas beijocas. Não pode ser a Simone de Oliveira. Não é brasileira, não é uma música Pois, brasileira. eu sei. Olha, É uma música por portuguesa, uma música questão que portuguesa. vocês vão entender porquê, porque o Brasil está em altas neste momento, porque ganhou o seu primeiro Oscar para melhor filme internacional. Uau. Fernanda Torres. Ela inclusive está em Portugal. Está em Portugal, inclusive com a sua mãe, que também se chama Fernanda Montenegro. Portanto, eu sugiro um... Threesome. Eu não disse, Ok. saiu da vossa boca. Ok. Saiu da vossa boca. Ângelo Rodrigues quer fazer par romântico com Fernanda Montenegro. E que série ou filme ou novela? Inacreditável. Esse filme está incrível, Ouça, não Tu é? sentes uma Se mudança fosse muito possível. grande no mercado do cinema no Brasil depois deste Oscar? Ou desta nomeação ao Oscar, aliás? É muito recente. Ok. E o mercado brasileiro está a passar por algumas dificuldades com o streaming, porque estão a apertar com algumas regras do streaming, do que é que, no fundo, para eles não ficarem com a fatia toda do dinheiro e cagarem um pouco no país. Ok. Então está ali num processo meio de águas de bacalhau com o streaming, que estão a produzir-se coisas, mas não tanto como há uns anos. Certo. Mas esperemos que isso se resolva nos próximos tempos. Bom, esperemos que sim. Bom, tu recentemente tiveste também aqui uma altura mais complicada da tua vida, inclusive foste para o Brasil até depois disso. E a pergunta, não entrando aqui em muitos detalhes, é só uma, que é: que mensagem é que tu deixarias a alguém que está com struggles na sua vida e que não consegue ver uma saída? Boa questão. Então, se alguém estiver por aí e estiver a precisar de ajuda, a mensagem que eu posso passar é que depois da tempestade, por mais dura que ela seja, por mais taciturna que ela pareça, ela vai passar. Se nós estivermos bem rodeados pelas pessoas que amamos, um dia isso irá passar. Uma das coisas que eu fazia quando era adolescente, voltando aqui ao nosso... fazendo um callback ao rap que estávamos a falar, eu com 15 anos ouvia muito um álbum do Bossa e Si chamado Rimar Contra a Maré, 2012. E havia lá uma música que depois até foi... o Bossa e Si até fez um remix com a Marisa chamada Mantém-te Firme. É a música 13 desse álbum. Eu ouvia essa música repetidamente e acredita que me ajudava bastante. Portanto, se estiveres num período sombrio, ouve a música Mantém-te Firme do Bossa e Si e lembra-te que... nesse período mau, muitas vezes o caminho não é focar apenas na iluminação, mas aprender a dançar com as suas próprias sombras, sabes? Passar pela escuridão também. Sim, aprender a dançar com a escuridão. E pedir ajuda sempre que for necessário? Claro que sim. Claro que sim. Muito bem. Tu agora regressaste, entretanto, a Portugal, portanto, depois de uma novela
do Brasil, regressamos a Portugal para o teatro. Exatamente. É verdade. Esta mudança, para ti, tu sentes também é necessária enquanto ator para também te estimulando de maneira diferente? Eu adoro, não é? Adoro porque tudo o que menos gosto na minha profissão é a repetição. Portanto, estar constantemente com estímulos novos, de, sei lá, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, para mim é ouro sobre Por isso é que tu também acabas por conciliar o voluntariado com cinema e televisão, com teatro. Isso tem a ver também com as intermitências da minha profissão, que muitas vezes obrigam-nos a estar vários meses sem trabalhar e depois intercalados com zonas de períodos do ano em que intensamente também trabalhamos. A tua questão era? Era se, ou seja, não é uma questão... Mas já que falamos sobre a tua peça, é a peça Jantar de Idiotas, verdade, que está em exibição no Centro Cultural Malaposta. Como é que está a correr? Sobre o que é que fala esta peça? Porque é que as pessoas deviam ir ver esta peça? Vamos a isso. Então, Jantar de Idiotas é uma comédia que está Só o nome para mim é genial. Então o conceito começa com o seguinte. A minha personagem chama-se Pedro Boto e ele é editor. Portanto, ele trabalha numa editora, recebe alguns autores, depois publica ou não os seus livros. Ele tem um grupo de amigos. E esse grupo de amigos faz um jantar às terças-feiras. E esse jantar tem uma peculiaridade. Eles levam sempre um convidado que pelas suas idiosincrasias, ou seja, peculiaridades, é configurado um idiota. Mas ele é a única pessoa que não sabe. Então ele é trazido para esse jantar em que toda a gente faz chacota desse convidado, em que ele é a primeira pessoa, ele é a única pessoa que não sabe. Só que muita coisa dá para o torto. E então pronto, estaremos, quem quiser fazer parte deste Jantar de Idiotas, é de quinta a domingo, quinta a sábado às 9, domingo às 4. E como é um jantar de idiotas, não temos restrições alimentares, portanto vegetarianos, veganos, celíacos e diabéticos estão convidados. E idiotas também. Porque todos nós somos um pouco idiotas e eu acho que somos, é embrace it. Idiotas e risíveis. Exatamente. Ângelo Rodrigues, vamos à próxima pergunta, que é atualmente a terceira. Terceira, sim senhora. Bora lá. Let's go. Fofoca. Está bem nas tuas categorias. Tens aí uma caneta também. Só para ir riscando aqui na minha mão. Agora, por acaso não tenho. Por acaso não tenho. Mas eu acho que também, rapidamente vamos riscar as restantes, porque entramos aqui na parte mais apertada do Cala-te Boca. Que é um bocadinho mais complicado. Isto, o nível de exigência vai complicando um bocadinho. E a tensão aumenta. A tua e a minha. Ângelo Rodrigues, recentemente tu fizeste uma encenação para crianças. E a revista Cor-de-Rosa disse algumas coisas sobre esta encenação, Quebra-Nozes lá em cima no Porto. Não disse necessariamente sobre a peça, mas sobre outra coisa. Diz por aí que o casamento de Angie Costa e Miguel Coimbra terminou por causa de um alegado clima entre ti e a Angie. É verdade? Não é verdade. E se uma relação acabasse por um suposto clima, é porque ela não estaria assim muito sólida. As relações acabam quando têm que acabar. Deixa-me só corrigir-te, não era uma encenação infantil, era um espetáculo no gelo para as famílias, onde toda a gente poderia ir ver. Portanto, no Mar Shopping, certo? No Mar Shopping em Matosinhos. Portanto, não foi por minha causa de todo, mas é normal que as pessoas se aproximem enquanto estão a trabalhar, até porque elas viram, portanto, as pessoas com quem passamos mais tempo. Mas são coisas que acontecem na vida. Está respondido. Maravilha. Pronto. Cala-te boca. Está respondido. Teve aqui a oportunidade de esclarecer. Tu, ao longo dos anos, lá está, trabalhar com exposição e com televisão, já sabemos que traz um bocado esta bagagem das pessoas, ou melhor, da imprensa também, entrar um bocadinho na nossa vida pessoal. Tu sentes que já estás um bocado calejado com estes manchetes que saem e que vão saindo ao longo dos anos? Sentia, mas a vida tem curvas sinuosas que nos obrigam quando achamos que já estamos prontos e de repente vimos cá abaixo e vamos assim, enfim, nós somos projetos em constante mutação. E hoje em dia é cada vez mais fácil fazer esse tipo esse tipo de assumptions. Certo, e portanto achava que estava pronto, sim, acho sempre que estou pronto e que não me afeta ou magoa, mas isso depois tem muito que ver com o período que estamos a passar na altura, o período emocional, de deixar que as palavras das pessoas nos afetem, ou que tipo de abordagem é que vamos focar, ou se entramos numa espiral de negatividade. Enfim, tem que haver uma base sólida emocional para conseguir sobreviver à tempestade. Claro. Próxima pergunta.
Estamos a entrar na reta final. Posso. Não E sei ainda se não tu- usou um único cala-de-boca. Não, faltam duas. Exatamente. Faltam duas. Ainda Faltam temos o duas. infiltrado Ele a aqui no meio pensar, também. Ai, ainda faltam duas. Então posso. Eu acho que Pá, sim. é que isto é. Posso. É que sempre tive um sonho. Quer dizer cala-te-boca? Não. Então. Será que eu com a cabeça eu consigo acionar isto? Olha, eu acho que é um momento ótimo motivo para tentar. Pá, vamos embora. Eu Vamos adoro, embora. este sempre Vai, tive um Ângelo, sonho. vai, Ângelo. 1, 2, let's go! Eia, não é que funciona. Bem. Fogo, funciona mesmo. Isto até rodou as perguntas duas vezes, quase. Vamos para uma nova ronda. Infiltrado! Tu Ai, sabes Ai, o que ai, é ai, isto? ai. Olha, o infiltrado. Fizeste- Aliás, tu fizeste o trabalho de casa. Se quiseres explicar às pessoas o que é o infiltrado. Infiltrado é uma questão que os locutores fazem às escondidas do convidado, em que entram em contacto com um amigo ou um conhecido que seja do meio, vá, para criar aqui alguma. Tens algum palpite? Ou... Não faço ideia. Ok, então, não faço ideia. sem mais demoras, se Surpreendam-me. calhar. Sem vamos mais ouvir. demoras, vamos ouvir a pergunta do teu infiltrado. Olá, Ângelo. Não é o Carrasco do Jantar de Idiotas, é mesmo o teu colega Rui Porto Nunes. Nós temos uma coisa em comum. Eu perdi o Globo de Ouro Revelação na SIC em 2011 e tu em sabia. 2012. Não me lembrava. E o que eu quero saber e que contes para os ouvintes da Mega Hit é: qual era o teu discurso se tens vencido o Globo de Ouro? Um abraço. Boa. Esta é simpática. Olha, não me lembrava, Rui. Então Rui nós- Porto Nunes, que nós estamos também em cena, está em estamos cena dois contigo. Em cena do Jantar de Idiotas, portanto, estão em cena dois idiotas que não ganharam o Globo de Ouro de Revelação. Mas, Rui, a minha resposta é bastante simples. Eu não tinha mesmo nada preparado. Não é a resposta convencional, Podias, mas é mesmo. por favor, não agradecer à SIC à caras? Pois, mas é que sabes, é como o presidente dos Estados Unidos quando toma posse não agradecer a Deus e aos americanos, sabes? Há uma cartilha que tem que ser, uns cheques que tens que fazer, mesmo que não os Precisas estar sintas. lá para o ano. No caso, não tinha nenhum discurso preparado porque eu tinha bem a noção que iria ser muito difícil ganhar a um futebolista, que foi o que ganhou na altura, Nelson Fernandes. Nossa, Fernandes, acho que é isso. Foi Mas pronto, 2012, certo? 2012. Já vamos Mas havendo um concorrente que arraste massas, ainda por cima ligado ao futebol, é muito pouco provável que a outra pessoa Pois. vença. Portanto, eu já ia Mas não para está aí. perdido ainda. Quem sabe um dia. Não é a luta. A luta não é por esses troféus, né, de consagração social, mas sim Exato. ser bom naquilo que faz. Muito bem. Eu acho que maravilhoso. Zé Está Vida? respondido, sim. Só dizer que é Nelson Oliveira. E foi Nelson vencedor. Oliveira, grande Nelson abraço. Oliveira. E Grande que foi abraço. contra. Cala-te boca. E que foi também contra Amor Eletro na música e Luísa Sobral também na música. E Ângelo Rodrigues lá está a representar muito bem a A representação nacional. maravilhoso. E temos aqui dois ex-moranguitos, Dois aliás. ex-moranguitos e Verdade. dois grandes protagonistas de muitas produções feitas em Portugal. Uma delas que está então em cena e nós deixamos aqui o convite para que vás jantar de idiotas. Exatamente. Eu tenho aqui um palpite de que o Rui é capaz de ser o maior idiota do jantar, ou não? Rui é bastante idiota, não sei se supera. Ok. Se me supera. É Muito ir ver bem. a peça, portanto. É isso. Ângelo, estamos a entrar na reta final, já não vamos a speed questions, porque até agora não usaste nenhum cala-de-boca Ok. e vamos para a última pergunta. Devo dizer-te que estás maravilhosamente bem. Ai, mas eu quero um cala-te-boca, pá. Eu Então, quero- mas se houver um cala de boca, acaba isto, não é? Pois é, é verdade. Pode ser com o pé agora. Bom, não? mas também, deixa lá ver, com o pé. Bem, é só atenção, desafios. Ah, foi lá. Este foi mais levezinho, mas deu. Isto é um contacto inacreditável. Público! Isto é quase como, sabes, aqueles botões que tu nem precisas de carregar, que sente a sensibilidade Não, à isto é volta, a tipo- energia. Já É percebi, tipo os isto é um botão de autocolismos. reiki. Exato. É, exato. Por isso, mas transmite-me a energia. Não, mentira, Não, claro que transmitia não. em tempos, Ótimas agora energias. Vamos para a categoria de público, exatamente. Ângelo Rodrigues, és um dos maiores atores portugueses, como já mencionámos aqui diversas vezes, e já foste também protagonista em várias produções de diferentes canais nacionais também, internacionais, agora também TV Globo, um grande... Não é Globo, isso é das entregas do Globo, muito bem, Globo Brasil. E o que nós queremos saber, tendo já passado por estes canais todos, é qual é que é o canal português que paga melhor. Ele agora dizia Opa, nenhum. bora contextualizar. Um ator que começa agora tem um tipo de cachê, não é? Claro, Independentemente da plataforma onde estiver. Exatamente, isto depende muito Se- do projeto. Sim, mas se adicionares 20 anos de carreira a esse mesmo ator, ele vai ter um outro valor de mercado, vai receber outra coisa. Pois está bem. Não, mas não é isso. nós Eu estou há sabemos. muitos anos a trabalhar aqui em Portugal na SIC, portanto, eu estou muito satisfeito com o que a SIC me pagou ao longo dos anos. Muito satisfeito. Mas também tiveste muito tempo na TVI, portanto agora. Não tive. A questão é essa, que eu fiz 3 projetos. Tive dos 19 aos 21.
Eu há 16 anos que não vou à TVI, portanto... Estar a comparar valores que eu recebi há 16 anos já não são reais. Estás a perceber? Então já pronto, eu vou dizer sim. Sim, isto também podia ser um bocadinho com o conhecimento do mercado, porque nós sabemos que não é. Os atores devem falar entre si, não sei. Mas sim, mas depende do projeto para projeto, depende do orçamento que há. Se for novela é um certo valor, se for filme é outro valor, se for série é outro valor, mas como eu só tenho a SIC no meu... E também não te fica bem dizer agora a TVI, não é? Porque eu não tenho. Ok, sabe TVI, se por acaso quiserem angariar Ângelo Rodrigues, vão ter aqui para dizer e vão ter de é superar o valor que Ângelo Rodrigues recebe atualmente. Mas no fundo estamos a fazer aqui uma caminha. Nós não queremos que te falte nada, Ângelo. Ângelo, muito obrigada. Terminámos assim o Cala-te Boca e com... Bem, tu claramente tens aqui anos disto. Sim, porque tu vês aqui preparado e com tudo na língua. Mas, a verdade seja dita, foi impecável todas as respostas do deste, inclusive aquelas que se calhar podem até servir de ajuda para as outras pessoas. E, portanto, eu acho que estamos... Eu, por acaso, queria fazer aqui uma pergunta, precisamente buscando aqui de volta o tema dos meios tradicionais e de escolher vir a uma rádio ou ir a um canal de televisão. Todos temos visto que ultimamente os podcasts e as plataformas digitais têm ganho cada vez mais relevância como opinião pública. Tu sentes que isto também é bom para os atores e para quem trabalha com tanta exposição pública ter aqui uma panóplia de formatos diferentes também para se poder identificar? Acho completamente, subscrevo completamente o que dizes. Eu senti uma diferença muito grande a partir do momento em que comecei a ir a podcasts. Na altura foi o Maluco Beleza apresentado pelo Rui Unas, e já foi tipo, em 2016, e claramente a imagem pública ou as pessoas que nos seguem, o facto de terem uma oportunidade de verem a pessoa falar sem cortes, sem edição, a verem a pessoa vulnerável e simplesmente a verem o que ela é, isso muda a percepção de muitas pessoas. Exato. E não é só na minha profissão, se vocês repararem, até a política se tem adaptado nisto nos últimos tempos. E hoje em dia políticos vão a podcasts porque precisam, não é? E dá para ver como de repente começamos a simpatizar com uma pessoa que nós ao longo do ano só ouvimos tirar coisas fora do contexto do Parlamento, a ouvi-la durante 1 hora ou 2 horas. É completamente diferente. E talvez por essa humanização também escolheste ir, por exemplo, ao podcast do Salvador Martinha, e foi uma surpresa para todos nós quando de repente é o convidado desta semana do Salvador. Sim, falaste sobre um assunto se calhar mais pesado de uma maneira super leve, super humana. Certo. Esse era o objetivo, não tratar o como até um tema assunto sensacionalista. Tratar o assunto de forma leve e não leviana. Era o meu objetivo. E eu acho que foi muito bem conseguido. Ângelo Rodrigues, antes de terminarmos, a pergunta que nós fazemos a todos os convidados: quem é que tu gostavas que se sentasse nessa cadeira? Para fazer um cala-de-boca também. Falámos há pouco dela, a Ângela Costa. Ok. Traga-na aqui. Angie, venha lá. Veio o Angel, agora vem a Angie. Os Ângelos. Pronto, eu acho que o convite vai ser feito a partir de agora. Portanto, Ângelo, muito obrigada. És sempre muito bem-vindo. Obrigado e toda a sorte. O que é que vais andar a fazer agora, depois de Jantar de Idiotas e depois de... Bom, eu este ano vai ser muito produtivo. Mas é que vai ser bastante produtivo como ator e realizador este ano. Vou estar em 4 frentes. Portanto, esta da TV da Globo, teatro na Mala Posta. Vou estrear o filme póstumo do António Cunhatel chamado Cherchez la Femme. E no streaming se estrear este ano a 3ª temporada de Rabo de Peixe. Isto como ator. Depois como realizador tenho mais 2 documentários que depois mais tarde poderei falar sobre eles. Maravilhoso. E depois na altura voltamos a chamar-te aqui. Exatamente. Para falar com eles, certamente. Obrigada, Ângelo. Vamos continuar-te a apoiar, claro, e a acompanhar. E nós voltamos para a semana com mais convidados. Podes sempre deixar na caixa de comentários sugestões de convidados. Beijinhos. Beijo. Cala-te,